Você pode roubar minha bolinha de sabão. É promessa, é começo, velhinha branca, no meio de minha vida. Lindo de gente, é esperança, você criança, és meu amor. Lindo de gente, é esperança, você criança, és meu amor. Dos meus sonhos você chegou, brilhando em minha noite, língua de gente, meu coração sorriu pra vida, quando você sorriu pra mim. Língua de gente, é esperança, você criança, és meu amor. Língua de gente, é esperança, você criança, és meu amor. És minha vida, o meu descanso, a minha casa, te amo tanto, meu abrigo. Toma conta de mim, a melodia que eu canto na primavera, as flores tocando, és meu amigo. Toma conta de mim, tu és meu bem. Tu és meu amigo. O brilho das estrelas no céu, farol do meu amor. Quem me dera poder tua luz me tocar, ouvir você a dizer, filho, vem cá. Filho, vem cá. A melodia que eu canto na primavera, as flores que amo, és meu amigo. Toma conta de mim, tu és meu bem. Tu és o meu amor.
Esses momentos especiais a gente não esquece, né? Eu estava aqui sentado e vendo um filme, né? A se passar, né? Tantas semanas espíritas. E esse momento, como bem disse o Mauro, que é um banquete. O Mauro foi meu professor, tá? De palestras. O Mauro e o Wilson Júnior. Então, se ficar ruim, a culpa é deles. Alguém tem que ser ocupado, né? Vocês. Falando sério, foi o Mauro e o Wilson, das primeiras instruções. Muito bom essa oportunidade de nós falarmos das parábolas de Jesus, e hoje essa parábola que não vou trazer aqui nenhuma grande novidade, acredito que todos já conheçam, então nós vamos revisar, nós vamos revê-la e trazer as nossas contribuições. Nós trazemos comentários sobre o Evangelho e pensar, né, por que Jesus contava essas histórias, o quanto isso é simbólico, né? Porque uma das maneiras que tem de aprendizagem, os professores bem sabem disso, é contar histórias. Então, uma história fixa, né? Então, ao longo de uma palestra, talvez vão falar várias coisas aqui e vocês vão se esquecer, porque tem um componente da memória, um componente da atenção. Depois de alguns minutos a nossa atenção dispersa, o que é perfeitamente natural, é perfeitamente comum. Mas as histórias fixam. Então, Jesus era o mestre de sabedoria, não iria errar justamente nisso, na hora de fazer a sua transmissão. Então ele foi contando histórias, que nós chamamos de parábolas. Quanto que cada uma tem o seu significado, quanto que cada uma é simbólica, tem muitos símbolos. Todos esses personagens envolvidos, né, desde segunda, nós estamos explorando, né, essas parábolas. E quantas impressões e interpretações nós podemos fazer a partir disso, né? E quantos equívocos também. Então nós observamos às vezes algumas interpretações muito equivocadas, e a doutrina espírita tem esse poder de trazer luz sobre isso, né? Simplificando, né? Trazendo mais esclarecimentos sobre isso. Então hoje a parábola do bom samaritano. Vou resumir assim de uma maneira bem rápida, como eu disse, todos já conhecem, né? Então, estava um homem a sair da cidade de Jerusalém para Jericó, quando ele é assaltado, né, no caminho, e ele acaba sendo agredido por esses ladrões. Ele é abandonado ali no caminho. Então passa primeiramente um sacerdote que não o ajuda,
depois vem um levita, que também não presta socorro, até que vem um terceiro, que é o samaritano. Esse presta assistência, coloca esse homem fragilizado, né, que sofreu essas agressões sobre o seu animal, leva até uma hospedaria e faz até uma recomendação, né, para que o proprietário dessa hospedaria cuidasse dele, que no retorno ele ainda faria os pagamentos necessários, se porventura fosse necessário mais dinheiro, mais despesas. E essa parábola, quando nós olhamos assim, nossa, mas tão rápida, tão curta, mas tão profunda. Geralmente essas coisas mais singelas, mais simples, elas têm muitos, vamos dizer assim, símbolos ocultos que nós podemos explorar aí com bastante determinação. Começando aí, né, Jesus estava dizendo isso àqueles que estavam ali ao redor e questiona, né, quem foi o bondoso, quem realmente foi o generoso, quem realmente fez o correto. Você fala, mas é algo tão simples que é auxiliar uma pessoa que estava ali. Por que Jesus contou justamente essa história? Por que ele colocou justamente esses personagens? É aí que vem o famoso pulo do gato. É aí que nós vamos começar a explorar o tema. Então vamos pensar aí em Israel. Agora vamos lá na aula de geografia. Se vocês quiserem apagar a luz, não vai apagar tudo, senão vocês vão dormir. Mas qualquer coisa apaga isso aqui. Vai atrapalhar a gravação? Não. Deixa eu ver aqui. Peraí. Atrapalha? Fica escuro? Não, né? Ficou melhor, né? Vocês não dormem, não? Então pensa, toda essa região em azul e amarelo ali, é o rei de Israel. Então com a morte do rei Salomão, teve uma divisão. E nessa divisão, nessa parte em azul aí, ficou conhecida como a região aí da Samaria, né? Então daí vem os samaritanos. Enquanto que a parte de baixo é o reino de Judá. Então começou a ter conflitos entre esses povos. Até coloquei uma marcação, né? Jerusalém e Jericó, 27 quilômetros. Isso é simbólico. É uma média, viu? Você vai pesquisar aí na internet, uns falam que é 29, uns falam que é 30, uns falam que é 27. Esse negócio de quilômetro depende de onde que a pessoa está somando, né? A partir de que ponta qual ponto, né? Mas então considere esses 20 e qualquer coisa, 20 quilômetros. E é uma região muito montanhosa. Das montanhas, terreno muito acidentado e muito perigoso. Então era muito comum os assaltantes aproveitar dessa geografia do local e ficar à espreita ali de quem estivesse passando pelo caminho para fazer os assaltos. Vamos examinar esses personagens. Quem era esse sacerdote? Ele era o ministro da adoração, então ele era um homem religioso. Então, por que Jesus escolheu justamente o sacerdote? Quem eram os levitas? Né? Ele era um auxiliar dos sacerdotes nessas cerimônias. E aí os samaritanos, aí vem a confusão, né, dessa divisão desse reino aí. Você fala, tá, teve essa divisão do reino, mas por que teve briga? Por que os samaritanos eram tão mal vistos? Por que tinha aí um preconceito? Por que tinha essa discriminação com os samaritanos? Começa por aí. Eles aceitaram outros povos na região. Então vocês vão ver aqui que tem vários reinos ao redor, né, que eles permitiram a entrada desses reinos. Eles tinham o próprio templo, então eles não seguiam o templo lá de Judá, e seguiu apenas o Pentateuco, que é os 5 livros lá do Velho Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a partir disso, dessa morte do rei Salomão, começou todo um conflito aí nessa região, né? E por isso que fica essa coisa, né? Por que Jesus escolheu justamente o samaritano? Porque era um povo rechaçado, eles eram colocados à margem, né? Daí nós vamos recordar a passagem que Jesus está com a mulher lá no poço, lembra? Que aí ele pega e fala para ela, né? Me dê um pouco da sua água, né? E ela fica assustada. E ele falou, olha, se você tomar da minha água, você jamais terá sede. Primeiro, a surpresa dela pelo fato dela ser mulher e Jesus está conversando com ela. Então, um homem conversando com a mulher, nessa época já era algo que não se fazia. Ainda mais ela sendo uma mulher o quê? Samaritana. Que era um povo amaldiçoado ali na visão dos outros povos. Então, para nós observarmos o quanto é simbólico isso, porque Jesus tinha que colocar justamente um homem samaritano fazendo a caridade. Bom, justamente por isso, por conta da discriminação, por conta de todos os conflitos. Ele poderia ter escolhido outro personagem, mas não teria o mesmo sentido, não teria o mesmo impacto dessa parada. Porque, nossa, esse povo que adora outros deuses, eles estão lá com outras visões, aceitando outros povos, que conseguem o nosso templo. Justo ele é capaz de fazer a bondade? Justo ele é capaz de fazer a generosidade?
Essa é uma das mensagens que fica impressa aí dentro dessa parábola. Então, se a gente ler de maneira muito rápida, que bonito, o samaritano foi generoso, então eu entendo que eu preciso ser bom. Bom, mas aí vamos pensar, Jesus iria gastar uma parábola só para falar isso? Ele não iria. Mas nós temos que pensar no sentido bem mais profundo da coisa. Hoje nós somos muito superficiais e materialistas, então nós damos rápidas interpretações para as coisas profundas. Então, eu tenho um amigo que a gente ri bastante dele, já tem 4 filhos, e aí ele fala assim: eu já cumpri minha cota, eu já coloquei 4 filhos no mundo, e você até agora nada, você não colocou nenhum. Jesus nos disse: crescei e multiplicai. Eu falei: nossa, mas será que Jesus, com tanto conhecimento e sabedoria, vinha aqui na terra para falar isso para nós, que estamos precisando ter filho? Algo que é tão natural, que os animais fazem ali, os coelhos fazem uma proporção, os ratos fazem uma proporção absurda, as bactérias, os vírus, eles estão se proliferando, se multiplicando de uma maneira impressionante, eles estão crescendo e multiplicando de uma maneira absurda. Então, será que Jesus, com tanto conhecimento, ele ia falar isso, crescer e multiplicar? Mas, meu filho, casa, tenha filhos, será que ele estava falando? Era isso mesmo? Ele estava querendo falar que nós devemos crescer e multiplicar em talentos, em virtudes, crescer no nosso coração, crescer a nossa vontade. Então veja o quanto que é simbólico. Se nós formos tomar essa parábola aqui no sentido bem materialista, nós vamos chegar só à conclusão: é o fato que você precisa ser bom, você precisa ajudar quem está no seu caminho. Tem isso também, mas tem muito mais, né? Então esse é o objetivo dessa nossa análise, se assim podemos dizer, dessa parábola. Então a escolha desse personagem, imagina, passar os religiosos pelo caminho, e o que diz as escrituras, né? Fazer o bem sem olhar a quem, cuidar de todos, dar o seu melhor, né? E eles ignoraram este fato. Então, por aí nós já começamos. Será que o fato de uma pessoa estar presente em uma religião já o torna bom? Já torna essa pessoa santificada? Aí vem ele, né? E eu adoro ver essas situações, né? Aí às vezes nós cometemos equívocos, né? Nós somos seres humanos, todos nós cometemos. E as pessoas falam: você viu o que fulano fez? E é espírita, hein? Eu falo: graças a Deus, já pensou se ele não fosse? E vai no centro, e vai na igreja todos os domingos vai à missa, e vai no culto evangélico. Olha só o que essa pessoa está fazendo. Eu falo: ainda bem que ele vai, já pensou se ele não fosse? Poderia ser pior. Então, a religião não vai nos tornar santos, né? Ela não vai operar esse milagre dessa forma. Então, ela tem o objetivo de nos conduzir ao caminho do bem. Mas, entre as nossas escolhas, entra aí o nosso coração, a nossa vontade. O que eu vou fazer com isso, com esse conhecimento que eu tenho? Eu posso fazer um bom uso, eu posso fazer um mau uso. Então, começa a partir desse ponto, né? A gente pensar que o fato de uma pessoa estar dentro da religião não vai torná-la santa, para a gente diminuir até as nossas expectativas. Quantas vezes eu vejo pessoas, né, que se decepcionam com a doutrina espírita, e não é com a doutrina espírita, são com as pessoas da doutrina espírita. Não fez o que eu quis. Tivemos uma discussão, tivemos uma briga, e sai daqui batendo nas portas, e sai com raiva e começa a difamar ou a criticar a doutrina espírita. Não, vamos separar as coisas. Você tem problema com uma pessoa, com uma determinada situação, nós podemos generalizar isso. Então, às vezes nós vamos endurecendo o nosso coração. Eu vejo isso muito fortemente, né? Um julgamento sobre os religiosos, né? A pessoa diz que é cristã e olha só o que ela está fazendo, né? Você esqueceu, você está achando que você está lidando com anjos, mas nós estamos lidando com anjos, nós estamos lidando com seres humanos, e diga-se de passagem, bem complicados, cheios de complexos na mente, no campo emocional, cheios de vícios ainda. Então, uma rápida impressão, o que nós vamos fazer? Mas que vergonhoso o papel desse sacerdote, hein? Justo ele é um religioso, e esse levita então, que absurdo, isso é um horror aí. Essa parábola vai mostrar que justamente os religiosos não ajudaram. Não é para fazer essa interpretação, é justamente uma reflexão para todos nós, né? Então pensa, a nossa espiritualidade é sempre trazer para nós, sempre para nós. Muitas pessoas ficam decepcionadas às vezes com a doutrina espírita, porque roda, problema com o marido, com o filho, seja lá o que for, sempre chega você. Você fala: mas não é possível, o que eu tenho com isso? É você, como que você interpreta esse fato, como que você reage a tudo isso. Então, a nossa responsabilidade dentro disso sempre vai se voltar para nós, não tem como nós fugir a isso. Então,
Pode acontecer o que for, mas como eu vou reagir? De que maneira que eu vou interpretar esse fato? Isso se volta para nós. A minha atitude. E aí vem a síntese da parábola. O que eu faria nessa situação? E se eu fosse esse sacerdote? Se eu fosse esse levita? Se eu fosse o samaritano, será que eu iria parar e ajudar? Ninguém gosta de mim, todo mundo fala mal de mim. E se esse homem no caminho for também um samaritano? Vai que ele não é um samaritano. Se for um samaritano, eu ajudo. Se não for da minha terra, eu não ajudo. Poderia ter esse pensamento. Parece estranho, né? Parece bizarro. Mas esse é o convite também dessa parábola. O que eu faria nessa situação? O que eu faço quando alguém aparece no meu caminho e necessita de socorro, necessita de auxílio? Eu finjo que não estou vendo. Eu não conheço, eu nem sei quem é essa pessoa. Geralmente é o que nós falamos. Então veja que é bastante natural, né? Então, num dia de chuva, imagina você parar para auxiliar uma pessoa, né? Venha para cá, aqui você tem abrigo, aqui você terá a ajuda necessária. Vamos pensar no nosso dia a dia, será que nós conseguimos fazer isso da maneira adequada? Às vezes, quando nós saímos na rua, eu tenho essa capacidade de olhar as necessidades de quem está ali e começa nas pequenas coisas. Aí vem a nossa vaidade, né? Então, às vezes, nós vemos um trabalho no Chico Xavier, nós vemos um trabalho de Valdo Franco, as pessoas, nossa, mas que trabalho magnífico, né? Nossa, como eu sou ruim, eu sou péssimo, eu estou muito longe dessa tarefa. Pois o que o Evangelho nos traz é nas pequenas coisas. A espiritualidade não descansa de dizer isso, né? Que é nas pequenas tarefas que vêm as provas nossas. Bom, se eu não consigo ser bom, se eu não consigo auxiliar nas pequenas provas, eu estarei preparado para as grandes tarefas. Elas nem vêm. Você pensa, né? Por que essas tarefas vieram para o Chico, para o Divaldo? Porque era do tamanho deles. Agora, qual é o nosso tamanho? Viram as tarefas e os compromissos que é do nosso tamanho. E às vezes nas pequenas tarefas a gente, estou com preguiça, estou cansado. Ninguém tem preguiça, né? A gente tem preguiça, a gente tem cansaço, sempre cansado, não tem tempo, não tem tempo. Ixi, se eu tivesse tempo eu faria, se eu tivesse tempo eu ajudaria. E aí a partir disso começa aquele que eu chamo de caixa 2 mental. Que é o caixa 2 mental é o quê? Seria uma mentira para nós mesmos, né? Quando você sai do trânsito, agora imagina, amanhã, 7 horas da manhã, você saindo ali no trânsito, né? Aquele monte de carro, todo mundo correndo, né? E aí você pensa, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser generoso, eu tenho que aplicar a cortesia, aquilo que o Evangelho disse, né? Aí você pensa assim, mas na época de Jesus não tinha um trânsito igual esse. Eu quero ver se eu tivesse um carro como esse, você iria se comportar dessa maneira tão santificada. Bom, aí você está sacando o caixa 2 mental, você está mentindo para você mesmo. Você dá uma desculpa para não fazer. Às vezes a pessoa está tentando tirar um carro da garagem, numa rua movimentada, e ninguém para, né? Nossa, às vezes é um gesto tão simples, né? Você pensa, mas isso tem significado? Mas é claro que tem, começa nas pequenas coisas. Você fala, mas se eu for fazer isso para todo mundo, eu não vou andar. É verdade, às vezes nós vamos ter problema, né? Se for parar para todo mundo que está tentando tirar um carro da garagem. Mas por que não começar a praticar isso em alguns momentos? Às vezes a preferencial é do outro, mas você, às vezes, nossa, mas está um trânsito do outro lado. Será que se eu aplicar a cortesia aqui, isso vai auxiliar, vai fazer um andamento melhor da cidade? Com certeza, né? O outro às vezes nem sabe quem é você, ele nem viu, né? Aí entra a questão do mérito, né? Tem alguém vendo? Não, mas a minha consciência está vendo. Lei dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? A resposta dos Espíritos, na consciência. Eu sei. Haroldo Dutra, né, famoso palestrante, ele conta que ele andava no trânsito às vezes muito nervoso, tinha uma tendência às vezes a baixar o vidro, né, e querer fazer ofensas, né. E aí um dia o filho dele falou assim, ele ia fazer um desses atos, né. Pai, já pensou se for alguém que escuta as suas palestras? Aí ele achou o vídeo, não seguiu o caminho, meu filho. Então, quando não tem ninguém olhando, né? E se alguém estiver olhando, como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou fazer, né? Tem alguém vendo? Filosofia, Platão também fala isso. Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Mas não tem ninguém olhando, como é que eu me comporto? Não tem ninguém vendo. Que maneira que eu vou fazer? Então,
Aí nós vamos vendo o verdadeiro aspecto da bondade, né? Não estou esperando reconhecimento de ninguém, eu não estou esperando nenhuma fala, nenhum gesto, nada. Eu faço isso porque é necessário, porque eu vejo que isso é bom, eu me sinto bem, eu estou auxiliando pessoas. Aí vem a raiz da verdadeira bondade. O Evangelho até fala sobre isso, né? Pessoas que às vezes fazem o bem ali, interessadas e tal. Mas olha, já está caminhando, né? Ao chegar um dia que ela vai fazer o bem sem pensar em recompensa nenhuma. Mas o ideal, né? Nós vamos caminhando para esse ideal, é fazer sem esperar nada em troca. Aquele que necessita de mim, eu posso auxiliar de alguma forma? Tem coisa que não está no nosso alcance, é verdade, mas aquele que está no meu alcance, eu posso auxiliar? Sem fazer separações, que é uma das essências dessa parábola, né? Quem é? Não sei, nunca vi. Bom, aí nós esquecemos lá da parábola de Jesus, né? Na parábola não, é uma passagem, né? Que ele está lá e falam para ele assim: olha, sua mãe e os seus irmãos estão aí. Há uma discussão, inclusive, sobre isso, né? Bem interessante. Alguns afirmam categoricamente que Jesus teve irmãos de sangue, né? Que José já teria tido um casamento anterior, que ele era viúvo quando se casou com Maria. Eu estou falando que teve uma discussão, não estou afirmando isso, tá? Vocês vão sair falando que eu falei isso. São polêmicas que os teólogos ficam debatendo aí na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo e tal. Então alguns falam que nesse momento eram os irmãos dele mesmo que havia chegado. Outros falam que não, que seriam os primos, porque eles, na época os primos também eram chamados de irmãos. Uma dúvida aí, né? Já perguntei para muitas pessoas, não há um consenso ainda, talvez um dia nós vamos chegar a isso. Os espíritos, pelo menos por enquanto, não respondeu. Então, chega lá, né, e fala: olha, sua mãe e os seus irmãos, está escrito dessa maneira no Evangelho, né, estão aí. E aí Jesus fala, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí arremata dizendo, né, em verdade, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, essa é minha mãe e esses são meus irmãos. Que aí o Evangelho segundo o Espiritismo brinda-nos, né, de uma maneira muito bela, falando sobre a família universal, que nós somos todos irmãos, que nós gostamos de criar divisão ainda, nós adoramos fazer isso. Então, alguns anos atrás teve um terremoto no Chile, e o grupo de voluntários aqui no Brasil decidiu recolher alimentos para entregar lá, né? E estavam no shopping, passou um senhor e falou assim: mas é um absurdo, com tanta gente passando fome no Brasil, vocês arrumando alimento para esse povo lá do Chile, que nem brasileiro é. Eu falei: nossa, mas não são seres humanos, eles também não necessitam de auxílio. Então, não sou brasileiro, aí você pode ajudar. Se for de Goiás, pode. Se for de Rio Verde, pode. Se for da minha casa, pode. Se for eu posso. Então, veja que aí a gente começa a afunilar essa ajuda, né? A gente começa a ter uma visão aí extremamente egoísta. É meu povo ou não? Será que é ou não? Se não é, então eu não ajudo, eu não faço isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses pensamentos, uma gaiola mental que a gente vai ficando preso, né? Patriotismo é muito bom, é um senso que todos nós necessitamos ter. Quem não tem amor pela sua terra não vai ter amor pela terra de ninguém. Mas nós não podemos deixar que esse sentimento, por exemplo, faça com que nós não tenhamos um olhar para uma outra nação. E isso está esquecendo. São seres humanos também que têm necessidade. Então é muito importante. É muito importante que eu tenha aí um amor pela minha família, porque se eu não amo a minha família, eu não vou amar a família de ninguém, não vou ter respeito pela família de ninguém. É muito bom que nós tenhamos amor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Mas aí eu tenho que ampliar esse amor, senão eu vou ficar fechado e aí eu acho que eu só posso fazer, eu só tenho compromisso e responsabilidade com aqueles ali que estão ao meu redor. Se fugir do meu alcance, eu não sei quem é, aí eu tenho como estranho. Aí eu já começo a fazer separação, né? A figura de um pai, se nós formos pensar, né, ele é extremamente amoroso, né? O pai tem a capacidade de dar a vida para o filho. Deve ser uma mãe também, então essa figura de um pai, né? E veja quanto amor ele coloca aí dentro dessa relação. E tudo isso é um treino, para que um dia ele possa expandir o seu coração e amar os demais também. Já contei essa história umas 1000 vezes, né? Mas quem já ouviu, vai ouvir de novo também. É um programa de Silvio Santos, né? Quem não viu, vai ver. E quem não viu, quem não viu, vai ver. Quem já viu, vai ver de novo. Ele falava desse jeito, né? Que uma amiga, né, no trabalho falou assim: eu tenho um pecado mortal terrível. Que isso? Parece que uma vida tão correta. Que pecado mortal terrível esse seu? Eu amo os meus filhos mais do que eu amo a Deus.
Falei, não, então sossega, isso não é pecado não, tá tudo certo. Você tem amor aos seus filhos, é a sua opção, né? Já que Deus os colocou no mundo, você possa cuidar, ter amor por eles. Nossa, mas eu amo demais eles. Mas você morreria por eles? Você vai dizer, claro que eu faria isso. Mas você morreria pelo seu esposo? Aí ele olhou assim, ele não me escute, mas não. Nossa, coitado. Por ele não, né? Não, eu amo ele, se a pessoa de casado, eu morri por ele, aí já é demais. Meus filhos sim, mas por ele não, né? Eu falei, olha só que curioso, né? Há de chegar um dia em que o seu amor vai fazer isso. Mas foi para morrer por ele, sim, amor. Você morreria pelo seu pai, pela sua mãe. Chega um dia em que você teria a capacidade desse amor lá no seu prédio. Você ia amar todos do seu andar, depois todos do seu prédio. Chegar aqui no trabalho e ter um amor igual você tem pelos seus filhos, para comigo e para com os demais. E há de chegar um dia em que você sairá na rua e aquele que você chama de estranho, quem é aquela pessoa? Sei lá, é um estranho, não sei quem é não. De você ainda assim ter amor por ele, assim como você tem pelos seus filhos. Nossa, mas que bonito. Você não vai demorar muito tempo para descobrir esse amor? Não preocupa não, daqui umas 600 encarnações é capaz que você chegue lá. Então todos nós estamos treinando o amor. E a gente começa assim na família. Então começando com o filho, o irmão, a esposa, o esposo. Nós estamos falando daqueles que são próximos. Veja aquilo que as amizades, né, que às vezes tem um laço mais forte do que a nossa própria família, né? Vai desenvolver uma coisa, um amor, uma simpatia que perdura até para as próximas encarnações. Então nós vamos expandindo o nosso coração. Esse daqui eu conheço. Esse eu não conheço. Eu não sei quem é um estranho. Veja que ainda é uma barreira para o nosso egoísmo que nós precisamos transpor, né? Não é brasileiro, não é da minha família, não é da minha cidade, não tem a mesma crença que eu. Essa parte aí, então, só isso aí dá uma palestra, né? Tem a mesma crença que eu, tem as mesmas ideias políticas que a minha, e não tem, não quero nem conversa, então nem vem. Veja o quanto nós estamos entrando nessas gaiolas mentais aí, por conta de religião, por conta de política, por conta de não sei o que, nós vamos criando, por conta da cor da pele, por conta do gênero, ser homem, ser mulher, e aí vai criando cada vez mais separação. Isso é o oposto da doutrina de Jesus, da sua mensagem de amor, né? E pensa, não, isso não tem impacto nenhum. Tem, pode ter certeza que tem. Você já começa a olhar a pessoa de outra forma, já começa com um julgamento na crítica. Isso aí já faz, como é que eu vou amar uma pessoa assim? Então vamos repensar, como eu disse, né? Alguns até brincam, né? A doutrina espírita não é para quem quer, para quem aguenta, porque ela começa a trazer na sua porta, olha, você, o que você pensa a respeito disso? Tem esses preconceitos aí ou não? Tem essa mentalidade ou não? O que eu vejo muito aqui em Rio Verde, uma discriminação enorme, às vezes com pessoas que vêm de outras cidades. Chega a ser absurdo, né? E hoje mais da metade, eu acho, já são de pessoas que vieram de outras cidades. Esse povo que vem de fora, aí eu fico com a impressão assim, de certa cidade é de alguém, será que é do prefeito? Será que a cidade é de quem nasceu aqui? Eu nasci aqui, eu não estou me defendendo não, vou lá, porque veio de fora e está ressentido, eu nasci aqui. Eu fico pensando, será que a cidade é minha porque eu nasci aqui? Será que a cidade, né, de todos aqueles que escolheram vir para cá, que escolheu construir a sua família, construir o seu trabalho, que estão em busca de oportunidade? O preconceito, ele se esconde através disso, tá? Então a gente hoje está debatendo muito questão aí sobre pele, gênero, a gente acaba ficando tão ligado a isso e esquece que essas coisas bem sutis, né, também é uma forma de preconceito. Então, bom, nós somos todos irmãos. Se essa pessoa escolher essa cidade para viver, bom, desde que ela venha contribuir, por que não? Seja bem-vindo. Veja a nossa mente, né? Aí pensa, na hora que eu vou auxiliar essa pessoa, como que fica? Eu já vi absurdo, gente, nesse sentido. Olha, a cidade não deveria atender essas pessoas, a cidade não deveria prestar serviço, essas pessoas já são daqui. Mas, gente, isso é o máximo do egoísmo, né? É tão absurdo que a gente nem reflete, tem uma reflexão na hora de fazer esse tipo de comentário. Né? Então, pensa uma visão acolhedora e amorosa para com todos, auxiliar a todos, sem julgamento, sem crítica, ver a todos como irmãos. Isso que o samaritano fez, né? Olhar alguém, olhou, será que é homem, será que é mulher, será que ele é desse país, será que ele não é? Não, ele necessita de ajuda. Então eu olho o que essa pessoa necessita. André Luiz tem uma frase assim, né?
que a bondade ela auxilia sem perguntar. Ou se ela vai fazer uma pergunta, é o que você necessita? Qual a sua necessidade? Quando começa a fazer muita exigência, muita coisa, está bem complexo. Começa a colocar muitos empecilhos para fazer a ajuda. Vejo quanto essa visão negativa da vida ainda as pessoas vão atrapalhando, vai fechando o nosso coração. Né? Eu gosto muito de uma passagem bem interessante, né? Eu sou apaixonado por entrevistas e os mais jovens aqui não vão conhecê-la, né? Mas depois vocês vão lá no YouTube ou no Google e vocês vão descobrir quem é. Elton Maravilha, ele era uma personagem assim um pouco excêntrica, exótica, para os padrões ditos normais da sociedade. É difícil a gente dizer o que é normal, né? Ela usava umas perucas, uns adereços, assim. Ela era jurada do programa do Chacrinha, do Silvio Santos, que é uma modelo, né? E ela conta que um dia ela, com esse vestuário considerado excêntrico para muitos, né, exótico, e com suas perucas, ela passa numa esquina, né? E uma senhora religiosa começa a falar, né? Mas que absurdo! Olha, isso não é de Deus, esse cabelo seu, essa roupa, o jeito que você se veste. Começou a atacar ela de uma maneira. Aí o entrevistador pegou e perguntou para ela assim: o que você fez nessa hora? Ela falou: eu fiquei pensando, será que se Jesus me encontrasse naquela esquina, ele ia falar aquilo para mim? Veja que profundo isso. Aquilo que a gente tanto critica, que a gente julga, isso é errado, isso não é certo, e tal, a gente vai criando esses preconceitos. Se Jesus estivesse com essa pessoa, será que ele pensaria dessa mesma forma? Será que ele iria deixar de auxiliar? Então, essas reflexões aqui nós temos que guardar fortemente aí no nosso coração, para que a gente possa cada vez amar, acolher, aceitar o outro da forma como ele é. Às vezes ele tem uma conduta que eu não considero muito correta, que eu considero um tanto excêntrica, exótica ou inadequada. Mas se eu olho, apesar de tudo isso, tirando tudo isso que está aí, tudo isso é a personalidade que vai morrer daqui a pouco, mas em essência nós somos irmãos, nós somos filhos de um mesmo Pai. Há algo que eu possa fazer por essa pessoa? Bom, aí eu consigo ter essa disponibilidade para auxiliar. Por isso que essa temática do egoísmo é tão complexa. Vejo muitos falando: nossa, eu tento ser mais generoso, mais fraterno, mas eu tenho uma grande dificuldade quando eu vejo, ainda caio tanto nessas malhas do egoísmo. Eu falo que tem muita coisa ainda, tem muito ruído, tem muita coisa tampando a nossa visão e não nos permite chegar até lá. E essa visão negativa do outro é um empecilho enorme. Aí eu não vou nem entrar aqui na discussão, mas imagina alguém que me fez o mal, hein? E esse aí, então, o Evangelho recomenda, né? Caridade para com os inimigos, né? E uma pessoa que me fez o mal, que me prejudicou, que às vezes eu fui vítima de uma injustiça, eu vou auxiliar ou não essa pessoa? Essa aí, então, coitada, se você não fez nada conosco, já tem dificuldade em receber ajuda, imagina aquele que fez o mal, hein? Ah, aí é um capítulo à parte. E nós, muitas vezes, falamos: sou bondoso, sou tão generoso, eu não desejo mal para essa pessoa, ela me prejudicou tanto, mas você vai ver a mão de Deus de pesar sobre ela. Nossa, né? A gente não faz a vingança, mas joga lá para Deus, né? Ah, Emmanuel diz para o Chico, né? O dia de amanhã vem perto, ele vai ver. Quem planta, colhe. Lá no fundo, nós estamos loucos para ver se a pessoa se dá mal. E às vezes acontece ainda nessa encarnação. Aí o que você faz? Mas que pena. Mas que lástima. Lá por dentro. Tem gente que fala: o que eu falo, eu não estou desejando, mas você vai ver. Então veja o quanto isso fica mascarado às vezes, né? Então imagina, como é que eu vou auxiliar essa pessoa se eu alimento esses sentimentos, esses pensamentos? É muito perigoso, né? Isso aqui é pensar bem das nossas atitudes. Sacrifício, essa palavra tão mal interpretada, ela hoje é até difícil, né? Olha, você precisa fazer um sacrifício. A gente vê no sentido negativo, mas olha só a raiz dela, né? A palavra sacrifício vem do latim sacrifício, que é composto por sacer, que é sagrado, e fazer, fazer. A tradução literal de sacrifício é tornar um ato sagrado. Quantas vezes, quando nós estamos auxiliando a pessoa: mas eu fiz um sacrifício para ajudar essa pessoa, eu fiz tanto, eu abri mão do meu tempo, eu abri mão do meu dinheiro, eu recebi só em gratidão, também não ajudo mais ninguém. Aí pronto, aí fecha o coração do cara, aí não ajuda mais ninguém.
é bem difícil, né? Então, vamos ver o sacrifício de uma maneira bonita. O sacrifício é tornar um ato sagrado. Na verdade, nós estamos fazendo sacrifício o tempo todo. Tudo aquilo que você pode sacralizar é um ato aí de sacrifício. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que você não pode sacralizar significa que não deveria estar sendo feito. Como assim? Bom, o ato de se alimentar é um ato sagrado. Eu posso sentar e é justo para o meu corpo eu ter que alimentar ele. O ato de dormir, de tomar banho, de trabalhar, tudo isso é sagrado. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos pensar esse sentido de sacrifício muito mais amplo. Quando eu for auxiliar alguém, não pensar, eu estou fazendo algo sagrado. Não, que sacrifício, eu estou abrindo mão da minha vida e tal, porque a vaidade nos pega muitas vezes por isso. Então, muitos de vocês talvez queriam ver o centro hoje e tiveram uma série de desafios em vencer no dia de trabalho. E a preguiça vem, não vai hoje não. Ah, você está tão cansado, você é mesmo, vou ficar quieto em casa. Não mexer com isso não. Não, mas vai, aí ficou uma guerra dentro, né? Vai, não vai, não, eu vou vencer essa preguiça, vou vencer esse cansaço, eu vou. Fala, nossa, vencendo mesmo, olha que bonito. Venci os meus inimigos internos. Aí quando você está entrando aqui no Amor e Caridade, vem aquela voz na mente e fala assim, mas você é demais, você é incrível, outro não faria o que você faz. Depois de um dia de trabalho, tantos problemas, tanta coisa que está você, eu duvido que outro faria o que você faz. Pronto, tombou pela vaidade. Observe o quanto que muitas vezes na bondade, num ato de generosidade, essa vaidade ela vem ali, né? Nos pegando. Só o ato de dizer, estou fazendo um grande sacrifício, ou seja, nossa, isso está além da minha força. Não, isso é algo que está no alcance. Você está fazendo algo sagrado, é algo tão belo, tão bonito, né? Por quê? É algo tão pesado, tão difícil, tão sacrificioso nesse sentido negativo da palavra. Vamos corrigir essa forma, né? Todas as vezes que nós auxiliar alguém, a gente tem isso, nossa, estou tornando o ofício sagrado, estou fazendo um sacrifício, estou tornando sagrado. E olha essa capacidade que nós temos de tornar sagrado tudo que nós temos a oportunidade de tocar. Cada pessoa que nós temos a oportunidade de ter um contato. Uma das coisas mais belas que nós podemos fazer na vida. Que coisa mais bela que isso? Materialista. Aqui auxiliando a pessoa. Veja essa nossa capacidade que nós temos de ver um ato belo e aquilo nos tocar. Uma sensação assim, nossa, que vontade de ser bom, que vontade de auxiliar também. Muitas pessoas que estavam ali próximas a Chico Xavier contam isso, né? Falam, nossa, o contato com ele dava vontade de sair de lá numa empolgação, uma vontade de mudar o mundo, de ser melhor, de auxiliar todo mundo. Mas vem depois, ia passando os dias, vinha dificuldade, aí vinha tanta coisa, a gente acabava esquecendo. Que é também uma parábola de Jesus, né? Do semeador, né, que a semente cai no solo e tem um momento lá que os espinhos vêm e sufocam a semente não consegue germinar, né? Então a semente é boa, a intenção é boa, mas aí vem as dificuldades às vezes e vão nos vencendo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra principalmente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Uma maneira muito bonita de nós desenvolver as nossas virtudes é tentar fortalecer uma que seja que nós tenhamos. Imagine uma pessoa que decida, não, a partir de hoje eu quero ser mais generoso. Ele não vai conseguir ser o tempo todo, vou ser mais generoso. Então, nós não temos aqui ideal de perfeição, mas de aperfeiçoamento. Então, eu vou ser mais generoso, me encontrar no meu caminho, na minha família, no meu trabalho. Agora, como você vai imaginar uma pessoa que é generosa, mas que é preguiçosa? Não tem como. Porque para ser generoso, você despende de energia, você despende aí de muita força. Então, automaticamente, ele vai ter que diminuir também a sua preguiça. Então, como nós vamos pensar em uma pessoa que é generosa, mas que não é bondosa? Bom, para ser generoso, você precisa ser bom. Então, como é que nós vamos pensar em uma pessoa que quer ser generosa, quer ser gentil no seu caminho, mas ela acumula ainda muitos sentimentos de mágoa, de ressentimento, de raiva? Ela não vai conseguir praticar a sua gentileza. Então, veja, uma dessas virtudes, nós podemos eleger. Eu quero praticar mais a caridade. Eu quero praticar mais a gentileza. Porque nós vamos chegar nesse ponto, que é a caridade. A caridade é a união de todas essas virtudes.
O Evangelho coloca isso de uma maneira muito bela, que muitos questionam isso, né? Ah, por quê? Fora da caridade não há salvação, né? O Espiritismo nem fala em salvação, por que eles estão falando isso? Não é essa salvação que muitos colocam, que Jesus vai vir, vai arrebatar as almas, é nesse sentido, não. É no sentido da salvação da nossa própria vida, a salvação dos males, né? Bom, se eu sou caridoso, eu estou na sintonia, nas faixas do bem, e por consequência eu começo a atrair também as outras virtudes. Imagine uma pessoa que é caridosa, mas que tem a preguiça. Ela vai ter que vencer a preguiça, vai ter que vencer a inveja, vai ter que vencer uma série de defeitos aí para praticar a caridade, que é a união de todas as virtudes. Por isso que o Espiritismo fala tanto, né? Muita gente questiona, nossa, mas o Espiritismo gosta de falar na caridade. Falar, o dia que nós formos caridosos, a gente vai falar de outras coisas. E ele fala assim, mas o Espiritismo podia falar mais da vida nos outros planetas. Eu falo, mas não está dando conta desse. Eles estão destruindo esse aqui. Por quê? Dessa curiosidade, às vezes, com assuntos que a gente nem tem tanto conhecimento, né? Para encerrar, o Paulo Campos, né, dirigiu o Eurípides passando por tanto tempo, né? Foi prefeito de Rio Verde, foi deputado, uma figura brilhante, né? E ele gostava muito da passagem, né? Que não saiba a mão esquerda, que dá a vossa mão direita. E ele gostava muito de repetir essa passagem nas palestras, nas oportunidades que ele tinha. E um dia perguntaram para ele, por que essa insistência sua com essa passagem? E aí ele falou assim, meu filho, se nós aprendemos pelo menos isso nessa encarnação, nós já vencemos. A repetição é a mãe da aprendizagem. Então, você precisa repetir isso aqui. Então daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, nossa, mas vai ter nenhuma novidade? Perguntaram isso para o Chico Xavier, né? Chico, nos conte uma novidade, você que está em contato com o mundo espiritual, você que está sempre em contato com os espíritos, deve ter uma grande novidade. O que você nos conta? E ele virou e falou, o Evangelho, meus filhos, o Evangelho. Eis aí a grande novidade, que continua sendo, e será aí para todos nós, praticar esse Evangelho, essa lei de amor, auxiliar todos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades. Não vamos conseguir auxiliar todo mundo, porque, como diz o mundo, está com muitos problemas, mas que seja através do nosso pensamento, através de uma prece, que a gente possa vencer os nossos preconceitos, que nós possamos vencer esse egoísmo e expandir o nosso coração em amor para abarcar todos, pouco a pouco. Começa com a família, começa ali com os colegas de trabalho, começa com a amizade, com as pessoas da nossa vizinhança, e pouco a pouco esse coração nosso vai se tornando grande, até que chega um ponto de nós operarmos aquilo que muitos chamam de milagres. Nossa, que coisa fantástica isso, que trabalho incrível, é obra do amor, né? E eu encerro lembrando, né, os versinhos tão belos do Ivan Lins, né, o cantor e compositor, fez uma música que se chama Iluminados. Eu tenho certeza que nessa hora ele foi iluminado para poder escrever esses versos tão bonitos, que diz assim que o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, já curou desenganados, já fechou tantas feridas. O amor junta os pedaços quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Que possamos, meus irmãos, juntos iluminar os nossos caminhos, onde quer que nós estejamos, espalhar amor, onde quer que nós estejamos na presença viva de Jesus, espalhando amor, a figura desse bom samaritano que é o Senhor. Que Jesus nos abençoe e nos dê a paz. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha bom, se enchia de paz.
belezas da vida. Quando eu errava, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Minha nas bênçãos dos teus, na divina caridade, desce minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és tudo meu amor, alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela das belezas da vida. Se um dia me abandonares, os ternados meus amores, e te esperar de canções na claridade do céu. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela das belezas da vida. Se um dia